Olá, eu me chamo Ismênia de Souza Lopes, sou aluna do primeiro semestre do curso de Ciências da Computação pelo Instituto Federal de Educação e Tecnologia, IFCE, no campus de Maracanaú, e irei estar apresentando a correção comentada do mini-teste para a cadeira de Fundamentos da Programação que foi feito ontem, e hoje irei estar gravando a correção das minhas questões. Bom, eu vou começar, pelas questões que eram para ser desenvolvidas em C. Eu estou mostrando aí que toda a estrutura, tá feita corretamente, Eu estou pegando o valor de x1, x2, y1, y2, estou mostrando. Só que o erro vai estar justamente nesse cálculo aí que eu fiz a distância, dos pontos cartesianos. Aí eu estou rodando para poder ver qual é o problema, Vai dar justamente nessa linha desse cálculo da distância, em que faltou, na verdade, um parênteses antes desse pole, que eu vou estar colocando agora, e no outro também. Aí eu vou colocar para poder rodar, Aí eu vou preencher aí corretamente com os valores. Vocês percebem que para mim estar colocando os valores, eu preciso espaçar, porque senão vai ficar um valor só. Então, eu vou corrigir isso. Não é bem um erro, mas fica mais organizado se a gente colocar um barra N ali. Enfim, aí eu vi que o cálculo estava dando errado, porque ali em vez de um menos, eu coloquei um mais, Então, era para ser x menos xx e ali y menos yy. Aí eu coloco para rodar de novo, Tenho que fazer a mesma coisa de estar dando espaço. Coloco os meus valores. Pronto, Aí agora, a única coisa que eu irei corrigir vai ser só colocar os barra N's para poder ficar mais organizado. Mas isso não é necessariamente um erro, é só questão mesmo de organização. Colocamos e rodamos, Aí vamos testar mais uma vez. Prontinho. Temos nossa primeira questão corrigida com sucesso. Agora vamos para a segunda questão. Pronto, aí essa questão vai ser do raio da pizza, Que era uma questão bem simplesinha, então as linhas de código são bem poucas. E a única coisa que realmente deu errado foi na declaração das variáveis, Que ali era para mim ter colocado área como também um valor flutuante, Que seria o float. Não vai ser um valor inteiro. Então, eu tiro ali, coloco float, aí coloco pi e coloco área, Porque ali eu estava declarando pi já com um valor. Era para mim primeiro declarar a variável pi e depois atribuir um valor a ela. Então, eu quis aí atropelar aí passos e acabei me confundindo. Aí, ali no final do printf, só mudar o %d para 1%f e colocar o 0,2, que vai ser a quantidade das minhas casas decimais. Aí, eu vou colocar para rodar, vejo que tem um erro em algum canto. Aí, eu percebo que não tem ponto e vírgula. Pego, coloco ponto e vírgula e agora é só rodar, Coloco o valor do raio da minha pizza. E pronto, já vai fazer o cálculo. Agora, indo para a nossa última questão, realmente foi a questão que eu acertei tudo, só que eu fiz de uma maneira mais extensa, Criei 4 variáveis, 2 para ser a nota da pessoa que vai poder digitar, Então, eu peço ali armazene N1 e a segunda armazene N2. Depois, crio uma variável N1 para poder armazenar a nota que a pessoa falou para mim com o valor do peso. A mesma coisa com a N2, depois pego essas variáveis já com a nota com os pesos e calculo a média, Eu vou mostrar depois que eu podia ter feito de uma maneira muito mais compacta, mostrando aí que tá dando tudo certo, O valor tá tudo igual, só que agora eu vou mostrar uma maneira que eu poderia ter desenvolvido, que seria muito mais rápido e muito mais eficiente, Apagaria aquelas duas variáveis, do N1 e N2, Aí estaria apagando esse cálculozinho que eu estaria fazendo, esses dois printfs, para poder mostrar a nota com os pesos, que não seria necessário. E só deixaria para poder pegar a minha nota
e o cálculo da média e o print final para poder mostrar a média ponderada, né? Aí nesse N1 eu multiplico por 2 e N2 por 3, né? Só que aí eu vou ver que tá dando um erro, né? Aí seria justamente a variável, que não é N1, é NN1. Aí eu vou estar fazendo a troca, né? Percebi. Demorou um pouquinho para me perceber, mas eu percebi, gente, que era uma besteirinha, só a variável. Cadê o momento que eu botei o flash? Demorou, viu? Pronto, percebeu. Pronto, NN1, NN2. Aí vai ser a mesma coisa, só que com muito menos linha de código, né? Vai ser muito mais rápido. E foi isso, gente. Agora nós vamos para as questões de algoritmo. E eu preferi mostrar no papel, né? Porque eu teria que repassar aqui pro notebook, né? Para poder mostrar, então eu acho mais simples mostrando aqui, né? E eu não mostro direto da minha atividade que eu tinha feito, porque nessa última aqui, eu fiz de uma maneira diferente da maneira que eu fiz aqui, que foi a única maneira que eu raciocinei na hora, né? Então aqui a gente tem a primeira questão, que é troca de valores. Então a gente tem a estrutura padrão do algoritmo, né? Que é o algoritmo troca valores. Aí aqui a gente tem um var, que é declarando uma variável. A gente tem A, B, C, que são inteiros, né? Aí aqui a gente tem um início. Aí aqui a gente tem que atribuir valores, né? Então, para o A, eu vou atribuir o valor 10. Para o B, eu vou atribuir o valor 20. Para o C, eu vou atribuir o valor A, né? Então, A vai ser atribuído a C. E A vai ficar vazio, porque vai ser atribuído a C. Então, B vai ser atribuído a A. E aqui, o B que ficou vazio vai ser atribuído com C. Ou seja, trocou e vice-versa, né? Aí, no final, eu vou ter um escreva com o valor de A e aqui eu vou colocar um A, né? Eu vou pegar a variável A e vou colocar aqui. E aqui escreva o valor de B e B, né? Atribuir B e aqui eu tenho o fim de algoritmo. Agora nós vamos para a nossa quarta questão, que é o algoritmo de padaria, né? Aqui a gente vai ter a declaração das nossas variáveis, que vai ser pão F, né? Que é por um francês, broas, cálculo total ou pança. E aqui as nossas auxiliares, que não precisaria, era só a gente multiplicar, foi a mesma coisa do que eu fiz na média, né? Que eu fui pelo caminho mais difícil, sendo que eu poderia ter ido pelo caminho mais fácil. Mas enfim, uma coisa que aqui eu errei, que eu tô percebendo aqui agora, né? Na declaração das minhas variáveis. Eu devia ter colocado esse cálculo e essa poupança como... Ai, meu Deus. Como real, né? Por que como real? Porque o real, ele consegue colocar números com vírgula, né? Que não são números inteiros. Então, teria que ter isso aqui, né? Esse porém. Essas 4 variáveis seriam inteiras e essas 2 variáveis seriam reais, né? Então, tá aí esse pequeno erro. Aí aqui a gente inicia, a gente lê pão francês, lê broa. Aí aqui a gente tem o pão, né? A gente multiplica por 0,5, que é o valor dele. Aí aqui o broa. Aí a gente tem broa vezes 1,50, né, que é o valor, a gente lê eles, lê ambos os valores, depois a gente vai e atribui a variável poupança, que Cpão mais Cbroa vezes 0,10, que vai ser 10%, vai ser levado para a poupança. E depois a gente mostra, escreva, sua poupança é igual a poupança. Na nossa última questão, a gente tem algoritmo notas. Aí a gente tem a declaração var N1, N2, média, NN1 e NN2, né? Aí aqui eu atribuí como inteiro, mas é para mim atribuído todas como valores reais, porque aqui a gente pode ter valores quebrados. E na hora eu esqueci, tipo, simplesmente esqueci, me deu um branco de como eram algoritmos que eu falava que eram valores quebrados, né? Que eram valores flutuantes. Aí eu sabia que não tinha float aqui, então o que seria? Eu esqueci desse valor de reais. Mas enfim, aqui início, lei N1, lei N2.
Aqui tem um escreva, né? Mas o professor falou que eu podia ir direto pro leia, então eu fui direto pro leia, não perdi tempo. Aí, na variável NN1, eu vou atribuir N1 vezes 2 e NN2 eu vou atribuir N2 vezes 2. Aí, aqui a média eu vou atribuir o valor de NN1 mais NN2 dividido por 5, já que é a média ponderada. Inclusive, eu quase errando, por leitura mesmo, que eu li só média, já fui fazendo. Aí, nos 45 do segundo tempo, eu percebi, antes de enviar. Aí, passei o corretivo, que eu tinha só dividido por 2, achando que era a média, e depois eu coloquei o 5. Aí, enfim, escreva, o valor da sua média é igual a média e fim de algoritmo.